Bem-vindos ao Condado. Eu sou o Conde William Araújo. Eu sou a Condessa Patrícia Fagundes e esse é o Condado Geek. Hoje nós vamos falar de lobisomem. Gente, que lobisomem mequetrefe, que diz ter sido baseado no lobisomem de 1941, o clássico da Universal, e que de parecido só tem o fato de ter o lobisomem na história mesmo. E uns detalhes micro, do tipo pisar numa armadilha de urso com o pé direito, ou ter voltado para a casa do pai depois de muitos anos distante. Mas fora isso, nada a ver com o lobisomem de 1941. Não que isso seja uma coisa ruim, porque o clássico, não envelheceu tão bem assim. A gente também viu o outro clássico desse filme da versão 2010, com Anthony Hopkins, Benício Del Toro e Emily Blunt. Elenco sinistro. Acho que esse de 2005 tentou beber das duas fontes, mas não funcionou muito bem. A gente vai delongar mais pra frente sobre isso. Ou seja, já sabem, esse é um vídeo com spoilers. E pra variar, a gente assistiu o filme dublado novamente, porque tá difícil achar um filme legendado aqui na nossa região. No quesito dublagem, o lobisomem tá melhor que Mufasa. A única coisa que me incomodou mais nessa dublagem foi que a Charlotte, ela tem uma vozinha infantil. Quando ela e a filha falam juntas, fica um mimimi que a gente não consegue saber quem que tá falando o quê. Fica um pouco confuso. Fora isso, a dublagem... O filme é tão que a dublagem passou despercebida pra mim. Eu não gostei da interpretação do dublador do Blake, né? Ele interagindo com a menininha, pra mim foi uma coisa desastrosa. Antes da gente falar sobre o filme em si, eu queria trazer um pouco aqui pra vocês da mitologia original dos lobisomens. Essa história de lobisomem começou lá na mitologia grega, com um rei da Arcádia chamado Licaon, que tem a ver com Lycos, que é lobo em grego. Ele feriu o princípio da hospitalidade, que era muito forte na antiguidade, e serviu carne humana de um hóspede anterior que ele matou para Zeus, que estava de andarilho ali na terra. Zeus ficou super irritado e transformou Licaon em um lobo como punição, para que ele vivesse com aquela selvageria que ele agia enquanto ele era humano, né? Então o lobo, ele tem essa representação de selvageria, de você ceder aos seus impulsos violentos, de raiva, de fome, de agressão, de apetite sexual, é o lobo. Depois disso, a gente tem várias outras histórias em mitologias, até como a nórdica, por exemplo, de homens que se transformam em lobos, usando artefatos mágicos, tipo peles ou cintos, ou amaldiçoados mesmo, de uma forma temporária ou definitiva. Essa lenda do lobisomem se difundiu muito durante a Idade Média e moderna na Europa, especialmente na Alemanha e na França. Na França, no século XVIII, tem até uma história da besta de Gévaudan, que é um lobo gigante, né, que as vítimas que sobreviveram descrevem como um lobo gigante, que atacou e matou mais de 100 pessoas nessa região. E a besta foi morta por um caçador que usou bala de prata ungida. Aliás, a prata tem uma simbologia interessante. É um metal sagrado que purifica, por isso ela se tornou ideal para matar o lobisomem, uma criatura amaldiçoada que precisa de salvação para a sua alma. E aliás, a bala de prata na vida real não funcionaria, porque a prata é um metal muito maleável. E para curiosidade, é bala sim. Pode ser bala ou projétil. Até porque nós temos aí, né, estudos forense balísticos, colete balísticos, então se você ouvir alguém falar bala, tá tudo bem. Nessa época medieval e moderna, a gente tem a introdução da figura híbrida do homem com o lobo, né? Porque antigamente era um lobo por completo, né? Mas aí surgiu o híbrido, que representa muito forte essa separação. O homem é o civilizado e o lobo é a parte selvagem dele. Então, se você tem uma figura um pouquinho humana ali, significa que ainda tem humanidade presente naquele cara. Então ele pode ser salvo. E a gente também tem a introdução da ideia de doença transmissível, que também é muito mais moderna. De acordo com o avanço da medicina, que foi descobrindo aí doenças transmissíveis, tipo a tuberculose ou a sífilis, eles usaram a licantropia, que é o nome da doença oficial, né, de lobisomens, tanto na mitologia quanto galera da vida real mesmo que acredita que é lobisomem, eles usaram a licantropia como uma analogia a essa transmissão de doenças. Mas antigamente não tinha contágio não, tá? Antigamente era maldição, não era passada por mordida. O filme de 1941
e a literatura do século XIX contribuíram bastante com essa imagem que temos hoje em dia do lobisomem. Com a bala de prata, o aspecto híbrido, o contágio e a lua cheia, que também é uma simbologia das emoções, tanto é que lunático vem de lua. Aliás, na moral, por que esse filme se chama Lobisomem? Não tem uivo, não tem lua cheia, não tem bala de prata, ele morre com um tiro de uma bala normal. Mas galera, vamos entrar agora no enredo. Resumindo, é um filme ruim, é um filme B com agenda woke na sua cara. Ele começa com uma vespa sendo atacada por formigas e eu fiquei meio... hã? Qual o sentido disso? O que ele queria mostrar ali? Selvageria? Né? O ataque de figuras menores em uma figura maior e perigosa? Porque, sinceramente, não tem muito a ver com o lobisomem. Seria muito mais feliz e coerente se tivessem mostrado, sei lá, um ataque de lobos, por exemplo. Aí vem o texto que conta como um alpinista sumiu em 1995 e os habitantes locais começaram a ver aparições e como os indígenas locais chamavam aquilo, né, que era uma doença, uma zoonose, de cara de lobo. E a palavra que eles usam no idioma indígena é Maingan Odengwan. Eu acho que já ficou claro nos últimos vídeos que eu sou a fanática dos idiomas, né? Então é óbvio que eu ia procurar pra saber o que era isso de fato, né, no Google. São palavras no idioma Ojibwa, que é uma tribo indígena dos Estados Unidos que mora ali na região dos Grandes Lagos, né, de Michigan, Minnesota, Wisconsin e parte ali do Canadá. Tudo isso fica a 2.500 quilômetros de distância do Oregon, que é onde se passa o filme. Então, e Maingan é lobo, Odengwan é rabo. Segundo o ChatGPT, porque eu não falo esse idioma, né? É o rabo de lobo, não a cara do lobo. A única parte positiva e interessante que eu achei desse filme é o início, quando o pai ele tá ensinando e disciplinando o filho de forma rigorosa, da maneira dele. Ele ensina ele a sobreviver no meio do mato, a caçar, que não deve comer cogumelo, porque pode ser fatal, principalmente pela distância ali de um socorro próximo que ele não teria. Ter horários para acordar, para se alimentar, para dormir, como se fosse quase um acampamento militar. Ele tenta ensinar o filho tudo que ele sabe. Eu achei interessante o fato do menino carregando uma arma. Isso é algo que dificilmente você vê. Você entende que a mensagem que está sendo passada ali do pai forjando um filho para um futuro de quando ele não talvez esteja ali. Ele está preparando um homem, forjando um homem que vai saber se virar sozinho, né? Sobreviver sozinho. É interessante também que eu achei o comentário que ele faz: morrer é muito fácil, não é nada difícil, você não precisa se esforçar pra morrer, basta você estar vivo, né? Você tem que prestar atenção nas coisas. Passam 30 anos e é só ladeira abaixo. Então, depois de 30 anos, caímos na cena que Blake está em casa, cuidando da sua filha, enquanto sua esposa está no trabalho. Ele é sensível e até pede desculpas quando ele tenta disciplinar a filha em público. E tem aquela cena que me incomodou um pouquinho, que é quando ele tá em casa e a mulher chega do trabalho falando ao telefone e ele diz a ela: por favor, você pode ir pro quarto? E ela fala: quantas vezes nós já tivemos essa conversa? Ou seja, ela não gosta da atitude dele. Ele diz sentir que o seu relacionamento não anda bem e ela concorda. Ela tá muito focada no trabalho e tá acontecendo um distanciamento ali. O engraçado, para pra pensar, normalmente a gente tá acostumado a ver o contrário no cinema, né? Ou até na vida real. O homem que trabalha, é dedicado, né? Que se esforça, e a mulher que fica em casa cuidando da criança, que reclama da ausência do pai. Então ele sugere que eles deveriam passar um tempo mais juntos ali e resolvem voltar para casa do pai após ter recebido uma notícia do seu falecimento. E ele também faz o clássico, que é colocar a mulher verbalmente pra cima quando ela tá meio pra baixo. Então, por exemplo: eu não sei se eu vou conseguir, mas você é uma ótima escritora, você é uma ótima profissional. Mas eu não tô tão ligada assim à minha filha. Minha filha é mais ligada com você do que comigo. Você é uma mãe incrível. A mulher admitiu: a minha filha gosta mais de você do que de mim. Ela não parece querer fazer nada a respeito, sabe? E olha, eu achei essa mulher muito antipática. Muito antipática. A melhor atriz do filme é a menininha, a Ginger, né? Isso não quer dizer muita coisa não, porque ela só foge, grita e fica: deixa eu ver o que você está pensando. Eu amo a minha garotinha. É sempre a mesma coisa.
o Blake, né, que é o protagonista, o lobisomem, é um panguão, é um Zé Ruela, não sabe fazer nada pra se virar. Ele passou a infância sendo disciplinado, não serviu pra nada, porque quando ele chega mesmo na casa do pai lá pra tentar se virar, ele não consegue usar um rádio. Ele quase mata todo mundo quando ele desvia do maluco no meio da estrada lá, sai cantando pneu e cai no barranco com um caminhão. Galera, na boa, se sou eu pilotando o veículo de noite com a minha família dentro do carro e um maluco brota no meio da estrada em pé, de noite, no escuro, vai virar tapioca. Porque eu não vou, jamais eu colocaria a vida da minha família em risco. Eu colocaria a minha em prol da vida deles. Ele também não procura uma arma pra se defender quando chega na casa do pai sobrevivencialista. Ele só tenta colocar uma estante na frente da porta, sendo que tem outra porta lá nos fundos. Então pra que serviu isso? E tem janela também, aliás. Nesse filme, portas e janelas são assim, proteção contra bomba nuclear, porque os lobisomens, eles têm um senso de autopreservação que eu vou te contar. O bicho não se joga pela janela pra entrar. Mas ó, quando ele vira lobisomem, ele come o próprio braço, ele rói a própria perna, ele rói o osso em poucos minutos pra arrancar a perna da armadilha lá do urso e ir atrás da caça dele, né? Mais uma janela. Não, é demais. Aí ele tem que ficar uma paradinha na porta que nem encosto, esperando a mulher abrir pra ele. Que isso, gente? E ainda é atacado e precisa ser tratado pela mulher e pela filha, né? Porque ele vira um lobisomem. Um lobisomem não serve pra porcaria nenhuma, né? Ele só serve pra depois atacar o outro lobisomem. E acabou. E a mulher dele, de repente, olha pela janela da casa e vê um carro. E ela já imagina que o carro está com a bateria arriada. Ela simplesmente pega uma bateria de carro, que pesam entre 15 a 20 quilos aí, dependendo do carro. Pega o marido, que já tá, né? Mais pra lá pra cá. Mais pra lá do que pra cá. A filha e corre em direção a esse carro. E a mulher, mega, power, ultra, cabulosa, dá a partida no carro, faz a chupeta, leva a bateria, coloca o marido no carro, a filha no carro. E, né, é lógico, né? Ela é jornalista, então ela é super poderosa. Ela consegue resolver todos os problemas. Depois ainda encontra um rifle de uma vítima anterior e é uma excelente atiradora também, porque ela não erra nem a mira e nem hesita. Descobrimos que o lobisomem anterior é o pai do Blake. Aquele cara, sobrevivencialista militar sinistrão, o cara virou um lobisomem. Mas a jornalista, essa consegue sobreviver aos dois lobisomens, que é o pai e o marido dela, sem um arranhãozinho, porque ela é sinistra. E ainda tem um trecho onde o amigo do Blake, o Derek, tá no carro e ele vira pra mulher atrás, né, que é a Charlotte, e fala: vocês não parecem durões. Aí ela fala, ela enche a boca: eu sou durona. E ele diz: não ser durão é bom, significa que você tem uma vida boa. Então eu não devo ser durão. Eu tenho que ser um cara da cidade, fraco, emasculado, covarde e sensível. Eu entendo o comentário, fez sentido o que ele falou, mas do jeito que a mensagem foi passada, ficou implícito que homem tóxico, durão, ruim, homem emasculado sensível da cidade grande e mulher empoderada da cidade grande, bom. O filme é aquele típico terror que não se baseia na história, porque a história é muito rasa. Se fosse a história, ia durar 5 minutos de filme. Então ele se baseia em 80% de escuridão completa e ameaça de jump scare o tempo todo. É aquele silêncio, né? Que você sabe que vai aparecer um negócio que vai te dar susto. Então a gente não consegue enxergar a maior parte do filme, só quando muda pro ponto de vista do lobisomem, que aí fica um pouquinho mais claro. E, inclusive, essas tomadas de câmera são a única coisa, além do pai ensinando o filho, minimamente interessante que tem no filme. E o que me incomodou bastante, pessoal, o Blake simplesmente dizendo que saiu de casa quando pôde, dizendo que ele tinha medo do pai. Como assim? Oi? Medo do pai? Era um sobrevivencialista que estava ensinando ele a sobreviver. Eles estavam numa região isolada, praticamente quase sem ninguém, sem internet, sem televisão, tinha até um rádio, mas que fatores incentivaram ele ter medo do pai para querer fugir? O filme praticamente joga na nossa cara que o pai dele foi um malvadão opressor, porque ele estava ensinando o filho a sobreviver. Como esse filme diz ter sido baseado naquele clássico de 1941, não tem muito isso nesse, mas o de 2010, que também é baseado nesse clássico, mostra que o pai do protagonista, o Lawrence, é realmente um psicopata maníaco do parque, né? Que até mandou o filho pro hospício. Então, você tem a explicação do porquê que ele quis sair de casa, porquê que ele se ausentou por tanto tempo. Nesse não, eles esqueceram do pequeno detalhe de mostrar pra gente por que o Blake tinha medo do pai.
E o filho, mesmo criado nesse clima militar quando era criança, quando ele volta para casa e ele foge da criatura, ele simplesmente não acha uma arma numa casa onde o pai dele sabia da existência daquela criatura e ele estava preparado. Ele era um sobrevivencialista. Então, como você volta para casa e não acha uma arma sequer naquela casa, no meio do mato? Isso é inadmissível, cara. O filme começa bem, praticamente mostrando pra gente que o Blake vai ser um homem preparado para o futuro. Mas de repente não. O filme simplesmente dá um tapa na nossa cara e castra o personagem, transformando ele num homem sensível e emasculado. E a figura da mulher é alavancada, a salvadora da pátria. Ela que planeja praticamente todas as saídas ali e acaba atirando na criatura. A transformação em lobisomem foi ok. Nada que foge muito dos padrões convencionais de um lobisomem no cinema. Tudo bem que dessa vez teve menos pelo do que, né, os outros originais, que são bem peludões, que são lobisomens. Esse daqui tava mais pra Wendigo, que é aquela criatura do jogo Until Dawn, mas vida que segue. Enfim, nem vale muito a pena a gente destrinchar mais ainda esse enredo. Pra mim, a nota desse filme é 3,5. Só porque eu gosto muito de lobisomem, acho que deu pra perceber aqui, né? E de criaturas sobrenaturais assim. Nesse filme, pouca coisa se salva. Até a trilha sonora é genérica, não deixa nada marcante, às vezes atrapalha mais do que adiciona às cenas. Sinceramente, eu não esperava muito desse filme. Passa uma imagem de filme B, que está ali pra cumprir meta. Jogaram tudo na minha cara, menos lobisomem. Personagens ruins, terror que apela pro jumpscare toda hora, mulher empoderada, homem fraco. Cara, história horrorosa. Sendo bem bonzinho, 3,5 pra lobisomem. É aquele filme que você vai sem nenhuma expectativa e ainda se decepciona. E detalhe, quantas pessoas tinham na nossa sessão? Umas 3, além da gente. Não, tinham 10 pessoas, eu contei. Tinham 10 pessoas na nossa sessão contando comigo e com a Paty, ou seja, tinham 8 outras pessoas. É isso, pessoal. Vocês concordam com a gente? Gostaram das nossas impressões? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse filme horrendo que foi o Lobisomem. Se vocês gostaram, se não gostaram. E a gente vai ficando por aqui. Venha fazer parte do Condado.